sempre de fazer. Ok, começou a gravação. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do dia 19 de abril. Comecemos então rapidamente, só pontuando. Professor, Diga. uma pergunta. Essa aula que o senhor grava, o senhor posta no YouTube na plataforma? Eu coloco no YouTube, do YouTube eu boto o link lá na plataforma para vocês. Mas eu posso utilizar, por exemplo, porque eu não dou aula só no SED 8, eu dou aula em outros colégios. Então, por exemplo, quando esse conteúdo bate na aula de outras turmas, eu também coloco esse link e o aluno já vai lá direto. Então, eu posso disponibilizar não só para o SED 8, mas para outros colégios também. Tranquilos? Professor, como é que é o nome da sua conta? Nome do? Da sua conta do YouTube, você falou que Lá é Casal a Obra. Tá. Beleza? Mas depois eu passo o link para vocês, fica tranquilo que eu passo. Quando vocês pegarem o acesso no YouTube, ele já joga vocês lá pro meu canal. Não tem problema não. Então vamos lá, galerinha, só pra gente não perder o fio da meada, estamos falando então da primeira grande civilização da antiguidade. Lembrando a vocês que, conforme a gente tinha comentado nas aulas anteriores, a gente viu as civilizações mesopotâmicas, falamos um pouquinho sobre elas, né? Sociedade hidráulica, que depende da agricultura e tal. Só que essas civilizações, mesmo no caso do Império Babilônico, em termos de território, em termos de complexidade social e cultural, essas civilizações não chegam nem perto de quem? Das que a gente chama das três grandes civilizações da antiguidade. Quais são essas três grandes civilizações? O Egito, Grécia e Roma. Isso. Essas três são as chamadas três grandes civilizações da antiguidade. Por que elas são chamadas de grande? Não só pela questão territorial. Lembra que eu falei para vocês? No caso dessas três... auge. Isso. Não é que uma seja mais importante que a outra, que essas aí deixaram mais vestígios para a gente poder investigar. Nossa, vocês não sabem o tanto, tô arrepiada aqui. Tô com todos os meus cabelos do corpo arrepiado. Que coisa linda ouvir isso quando o aluno definitivamente ele entendeu o que a gente está falando. Que coisa bacana. Exatamente isso. A importância deles não é essa, um é mais importante que o outro. Não, não. Todas as civilizações são extremamente importantes. No caso dessas três, como a nossa colega maravilhosamente colocou, é porque essas três civilizações, o Egito, a Grécia e Roma, deixaram muitos vestígios, deixaram muita fonte para os pesquisadores do futuro conseguirem falar sobre ela. Então hoje a gente tem muito material sobre essas três civilizações e, obviamente, se a gente tem muita coisa para falar, é óbvio que a importância e os estudos sobre eles vão ser maiores do que as civilizações que não têm material. Então, a grandeza dessas três civilizações que estão justamente pela quantidade de vestígio, de material que eles deixaram para estudar. E um dos grandes, vamos chamar assim, estudiosos dessas três civilizações vai nascer exatamente na Grécia, que foi o cara que a gente chamou, que a gente já deu o nome dele, que vai ser o nosso querido filósofo Heródoto, que para nós historiadores, nós chamamos ele de o primeiro historiador do planeta, do Ocidente. Ele vai ser exatamente esse intelectual que vai começar a se preocupar em guardar, em preservar material cultural dessas civilizações para serem estudadas. Então Heródoto não só vai ser um pesquisador, mas também esse cara vai começar a batizar as coisas, dar nomes, conceituar as coisas. E Heródoto, a gente, como curiosidade deste período, a gente sabe que Heródoto deu nome, por exemplo, à região da Mesopotâmia, foi Heródoto que colocou esse nome, que batizou essa região, que seria a região entre rios, não é isso? Então foi Heródoto que colocou. O que mais? Heródoto também vai... Hã? Batizou o hipopótamo de Isso! O hipopótamo também vai ser Heródoto. Para ele, como ele não conhecia aquele animal, ele achou que era um cavalo marinho. Exatamente, um cavalo que estava ali. Hipo vem de hipismo, de cavalo, que está dentro do rio. Exatamente. Então, para ele,
ele batizou o nome de hipopótamo achando que era um cavalo. Mas na frente o nome ficou, a gente continua chamando de hipopótamo, mas a gente sabe que hipopótamo não tem absolutamente nada de cavalo. Show de bola, gente. Vocês estão, poxa, que coisa boa. Tô muito feliz com a turma, com as turmas. Vocês estão arrebentando aí. Bom, continuando então falando do Egito, então essa grande civilização, a gente sabe que o Egito também, assim como as civilizações mesopotâmicas, o Egito também vai começar a se desenvolver nas margens também de um grande rio, o chamado rio Nilo. E se o Heródoto também vai lá neste rio Nilo, ele também vai estudar este rio, e ele tem a famosa, célebre frase de falar que o Nilo, ele é a dádiva do Egito. Isso, vocês lembram disso? Vocês devem, e pelo que eu vi aí do diário de bordo de vocês, vocês copiaram essa frase e acrescentaram exatamente aquela ideia de que ele estava vendo a importância do rio, primeiramente como tudo que o Egito era de grandeza, de termos de se transformar num grande império, era graças a este rio, que vai trazer toda esta riqueza econômica mesmo, essa pujança econômica para o Egito. E tanto é muito importante que ele também vai ser considerado o rio Nilo, ele vai ser considerado pela própria população do Egito como um deus. Uma dádiva vem de divindade. Então, o rio Nilo, ele era tão importante que ele também vai ser considerado até um deus. E aqui, para ratificar, né, para reforçar o que a gente está falando, aqui está exatamente essa parte que a gente viu. Olha lá, o Egito é uma dádiva do Nilo, Heródoto. Olha só, em volta ali, ó, nas proximidades do rio Nilo, olha essa vegetação, nem parece que o Egito vive num deserto. Tanto é que quando a gente se afasta um pouquinho do rio Nilo, a gente tem essa foto aqui, ó, das pirâmides de Gizé, as três irmãs, né? A Quéops, a Quefren e a Miquerinos, que são já bem próxima ali ao deserto do Saara, um pouco mais afastado da grande civilização. E você vê que ali é por um deserto, areia pura. Então, logo na geografia do Egito, a gente vê essa importância. Temos que lembrar também aquela história do Alto ou do Antigo Egito e do Novo Egito. Lembram disso? A gente vai precisar decorar o nome das pirâmides de Gizé? Só lembrar das pirâmides de Gizé já é importante. Não precisa lembrar desses três nomes, não. Neste momento, não. Só saber que elas... do nome que é Freia, lá. É isso. As pirâmides de Gizé, essa que está aqui no rodapé, é importante vocês lembrarem. Que é esse conjunto aqui de pirâmides, né? São chamadas as pirâmides de Gizé. Que é a mais importante deles. Mas não precisa lembrar o nome das três, não. Não vou cobrar isso de vocês. Não é o nome de um. Até porque são nomes difíceis, né? São nomes, são nomes egípcios, né? São nomes bem complicados. Diga lá. Desculpa interromper, Diego. Imagina. O assunto está fluindo bem. Eu queria só dar um recado para o sexto ano, que é a Juliana falando, é porque minha câmera está com problema. Fica à vontade. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, turma. Gente, é um recado rápido. Boa tarde. Hoje, no segundo horário, vocês teriam aula de português, tá? Mas a professora ainda não retornou do atestado dela. Então vai ter de matemática. Vocês vão ter aula de matemática. Isso, Emanuel. Eu postei o recado no mural, mas eu sei que às vezes vocês se perdem um pouquinho lá no mural, né? Então achei melhor entrar para avisar. Então, às 2h35, que é o segundo horário, vocês vão entrar no link de matemática, tá bom? Era só para avisar isso, certinho? E agora podem continuar com a aula de história. E tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, Diego. Obrigado, tchau. Juliana. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Mas aí, quando for a aula de matemática, vai ter de português? Isso, então. Você teria, normalmente, pelo horário normal de vocês, o segundo horário seria português. Mas a professora está de atestado. Então você vai lá no link de matemática para a segunda aula. Mas assim que estiver terminando esse, eu reforço com vocês. Quem levantou a mão? Pode falar. Quarta é feriado, e por isso que vai ter aula de matemática hoje. Também, mas é porque você viu a Juliana explicando. A professora de português está de atestado médico e ela ainda não voltou. Então vai subir exatamente a aula de matemática que teria na quarta-feira. Ela vai ser
reposta já agora na segunda-feira. Tranquilos? Mas vamos seguir aqui. Diga. Essas daí são as 3 pirâmides, elas são de Gizé? De Gizé, isso. Você pode chamar ela de Gizé mesmo, tá vendo? Ó, aquele GU ali. Apesar da língua portuguesa, a gente só diz que tem Gui quando tem o G acompanhado do U. Mas por que a gente tem que chamar ela de Gizé, porque não diz Gizé? Então, você pode chamar ela de Gizé, porque se você for ler em português, o nome é Gizé. Só que, repito, esse nome não é um nome em português, ele é um nome egípcio. Ele é um nome egípcio. Aí o nome em egípcio, o nome é Gizé. Só para você ter uma noção, por exemplo, se a gente vai chamar, o nome da pessoa é Washington, mas o nome dele está em inglês. Se você for chamar o nome dele aportuguesado, você vai chamar ele de Washington. Ou então Charles. Você vai chamar ele de Charles. Só que, repito, aí você está portuguesando o nome. E o nome de uma pessoa é um nome próprio. Então, se é um nome próprio, você tem que chamar pelo nome de origem, no idioma de origem. No caso aqui, em egípcio, o nome é Gizé. Mas você pode chamar de Gizé se você estiver aportuguesando. Não tem problema. Desde que você escreva certinho, G-I-Z-E, e saiba que a gente está tratando dela, não tem problema você aportuguesar, não. Tá bom? Professor, e qual é a diferença entre essa pirâmide e tem outras que fica perto de um rosto de um cara? Então, essa daí, no caso, o conjunto de pirâmides de Gizé, né, que formam, são 3 grandes e 3 pequenas, elas são as mais preservadas. Essas aqui são... Desliga para mim, por favor, que a mamãe está falando alto, tá aqui na aula. Ana por Clara favor. Cardial. Essas aqui são as mais estudadas e são as mais conservadas. A outra que você está falando, que tem exatamente a cabeça de leão, né, a cabeça de um faraó e o corpo de leão, essa também ela é famosa, né, da esfinge, né, o nome dessa escultura ou desse bicho, né, que metade leão e a cabeça do faraó é um deus, e isso fica na cidade do Cairo, capital. Ela é uma esfinge. E uma esfinge, gente, ela é uma deusa de que tipo? Ô, professor, se eu não me engano, as pirâmides elas servem para guardar os corpos dos faraós, né? Os corpos dos faraós. Elas são as tumbas onde os faraós foram enterrados. Por isso que falo os faraós. Professor, eu soube que... tô te ouvindo. Eu soube que os faraós, eles eram enrolados com papel. Mumificados. Mumificados, e eles colocavam mel para preservar o corpo. Isso, não é bem mel, não. A gente vai chegar na parte da mumificação, aí a gente vai detalhar um pouquinho sobre isso aí. Fica tranquilo. Mas vocês entenderam, então, voltando então para essa parte, só para vocês não se confundirem. Vocês já estão adiantados. Eu sei que Egito, tanto Egito quanto Grécia quanto Roma, a gente tem muita mitologia, a gente escuta muito filme, assiste muito filme, a gente tem bastante assunto sobre isso aí. Mas tenham calma. Isso. Mas tenham calma que a gente vai falar da parte científica disso. Tenha calma. Vamos voltar aqui só para vocês entenderem o seguinte. Então não precisa decorar esses 3 nomes, claro. Se vocês souberem, melhor para você, mais informação para vocês. Mas eu não vou cobrar na prova que vocês saibam o nome das 3 irmãs. A Quéopas, a Quefré e a Miquerinos. Não precisa. Mas vocês têm que distinguir quando vocês baterem o olho numa fotografia que tem essas 3 pirâmides grandes e as 3 menorzinhas, que são as entradas, vocês têm que saber que a gente está falando das pirâmides de Gizé, que são as mais importantes. Tranquilo, sossegado isso? É bem sossegado, né? Só fechando então o que a gente falou da última aula sobre o chamado Antigo e Novo Império. O Antigo Império é antes da unificação. Cadê aqui quando a gente falou aqui, ó, o Antigo Império foi justamente no período, cadê onde eu falo aqui ele aqui, ó. Exatamente o período antes do século 31, antes deste cara aqui, ó. Cadê ele aqui, ó? Menés, isso.
antes do faraó Menés unificar o Alto e o Baixo Império. Isso é importante vocês lembrarem. Isso aqui tem que estar no diário de bordo de vocês. Quando eu perguntar para vocês lá na prova, o período em que o Egito era determinado, era chamado de Antigo Egito, era em que momento? Vocês têm que lembrar que foi antes do governo do faraó Menés. Esse cara aqui vai ser muito importante, esse faraó. Por que, professor, esse faraó é importante? Porque é ele que vai unificar. A partir do governo dele, a gente vai dizer que iniciou-se o chamado novo... Isso, o auge, o apogeu. É quando, assim, vai ser o período mais... onde o Egito vai ser o império mais poderoso da antiguidade. Vai ser sobre o governo do faraó Menés. Aí até um aluno lembrou, muito bem lembrado, que é justamente qual a fonte aqui que a gente viu falar do faraó Menés. Na Bíblia também fala dele. É exatamente aquele período em que Menés vai confrontar, né? Vai confrontar ele vai ser confrontado, na realidade, né? Com o monoteísmo do povo hebreu. Lembra que o povo hebreu vai vir junto com José para dentro do Egito. José vai ser um cara muito importante e muito querido pelos egípcios. Porém, o que vai acontecer? Ele vai ser muito querido porque ele decifrava sonhos, não é? Isso, ele decifra o sonho do faraó da época e ele descobre o quê? Aquele famoso 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. E ele decifra e fala, então, faraó... Que era 7 anos de fome e 7 anos de seca total. Perfeito. As vacas magras. Aí o que ele faz? Aí guardaram a comer durante os 7 anos de vaca gorda. Isso, ele vai guardar o máximo de comida, né, o máximo de grãos. E quando justamente vem os 7 anos de muita seca na região, o Egito se transforma no quê? Num império maravilhoso, porque ele tinha comida estocada e ele vai poder ajudar não só o povo egípcio, mas os seus vizinhos também. Então, isso vai trazer muita importância para José, e José vai aproveitar desse prestígio. Lembra que José vai ser vendido pelos seus irmãos, e José também sonha, né, que seus irmãos e a sua família se curvava sobre ele. E os irmãos já tinham muito ciúme, José era o irmão mais novo da família, né? E os irmãos vão sentir muito ciúme dele, porque o pai dele, né, tinha um carinho muito, muito grande com José, e os irmãos enciumados jogam ele num poço e depois vendem ele como escravo. Só que justamente essa ideia de José de primeiro nunca negar a sua fé, e depois Deus, através dos sonhos dele, conseguir ajudar, fazia ele interpretar os sonhos. Ele tinha o dom de interpretar os sonhos. E ele vai ser traído, né? Ele também vai ser muito querido pelo dono da prisão, né? De quem ele era escravo. Só que a mulher desse cara, né? Do dono dele, vai se apaixonar por ele, vai querer namorar com ele. E ele vai falar: não vou trair primeiro, eu não vou trair o seu marido, que é o meu senhor, e também não vou trair Deus, porque Deus considera isso um pecado. Ele já seguia as regras do monoteísmo, né? Então eu não vou trair. Justamente chamado adultério. Isso. Aí justamente ela vai armar uma casinha para ele, né? Vai fingir que ele tentou alguma coisa com ela. E aí o marido dela vai e manda prender Moisés. Aí dentro da prisão ele vai conhecer 2 caras, um vai interpretar, e ele vai descobrir que ele interpretava sonhos. José. Isso, José. José vai ser levado ao faraó e ele vai interpretar esse sonho. Quando ele interpreta o sonho, esse faraó vai ficar muito grato e vai transformar José num cara muito importante, né? Num governador dentro ali do Egito. E José vai aproveitar deste prestígio e vai fazer o quê? Vai trazer a sua família. Ele vai dar uma lição na sua família. Ele vai trazer todos os irmãos primeiro, não vai trazer o pai, vai trazer só os irmãos.
e ele vira para os irmãos e finge que esses irmãos estavam roubando ele. Aí ele confronta os irmãos e diz assim, peraí, eu trago vocês aqui com o maior carinho e vocês estão querendo me roubar, só que óbvio que ele mesmo tinha escondido uma taça de ouro nas roupas do irmão mais novo, depois dele que eles achavam que José tinha morrido. Aí os irmãos, não, pelo amor de Deus, a gente não fez isso. Ele fala, fez sim, quer ver? Aí ele vai lá na roupa onde ele mesmo tinha escondido a taça de ouro e fala aqui, ó, como esse seu irmão mais novo me roubou. Aí ele, pelo amor de Deus, nos perdoe. E ele falou, olha só, vamos fazer o seguinte, eu só vou perdoar vocês o seguinte, seu irmão mais novo vai ficar preso aqui comigo e eu só vou soltar ele quando vocês trouxerem o pai de vocês. Porque até então os irmãos não tinham reconhecido José e não sabiam que ele era o irmão mais novo, né? Aí quando o pai vê, o pai reconhece. Eu não consegui entender muito essa parte dos irmãos dele. Não, tá, então vamos lá, vou repetir essa passagem. Essa passagem ela é importante para vocês entenderem como que o povo hebreu foi para dentro do Egito, que é exatamente no governo de Menés vai quebrar essa ida do povo. Então vamos lá. Como que o povo hebreu, que vivia lá na Mesopotâmia, foi parar dentro do Egito? Bom, José, ele era um hebreu, ele vivia na Mesopotâmia. Tranquilo. Só que o que acontece? O povo do hebreu é lá da Mesopotâmia? Lá da Mesopotâmia. Se você olhar... Professor, isso vai cair na prova? Vai cair na prova. Isso é importante. Bastante importante. Então vamos lá, eu vou falar bem devagarzinho. Olha para mim aqui, eu vou falar devagar. Vou falar com os detalhes para vocês não se perderem. Tá gravando também, depois vocês voltam nessa aula se vocês perderem algum detalhe, para na hora que vocês forem fazer o diário de bordo, vocês acrescentarem que isso é muito importante. Combinado? Então vamos lá. Vou falar para vocês. José, vou falar a história de José. Quem era José? José era filho, se não me engano, eu não sei se era de Jacó. Eu acho que era de Jacó, que era um hebreu da linhagem, não é isso? Então, isso. Jacó, ele vai ter vários filhos. Entre eles, ele vai ter, se não me engano, são 12 filhos que Jacó vai ter. O mais novo entre os seus filhos se chamava justamente José. E esse José, como era o filho Jacó já estava muito velho. Jacó tinha quantos filhos? Se não me engano, 12 filhos. Se não me engano. Ele tinha uma mulher e 10 homens. Se não me engano, ele tinha muitos irmãos. Mas não importa a quantidade de filhos, não. O que é importante vocês lembrarem é, José, além de ser o filho mais novo, ele foi o último a nascer, ele era o filho mais novo, o pai dele, Jacó, tinha um carinho, tinha entre aspas, gostava, ou pelo menos demonstrava para os outros filhos, que tinha um carinho especial por ele. Hã? O último foi Benjamim. Não, Benjamim é o penúltimo. Jacó é o mais novo dos irmãos. Benjamim fica o mais novo porque eles acharam que José tinha morrido. Então calma lá, vamos lá. Então José tinha vamos dizer assim, esse carinho. O pai dele gostava muito dele e obviamente que os seus irmãos mais velhos tinham muito ciúme de José. Sabe aquela coisa que você olha pro seu irmão e fala, eita, enquanto a gente está trabalhando, José ficava em casa, estudando. Eles se sentiam menos amados do que... Menos amados, isso. Ciúme de filho, né? Aquela coisa de irmão que tem ciúme. O fulano de tal é o preferido. Essas coisas de família que acontece, é natural. Mas isso vai se tornar... Isso é verdade. Isso. Mas vamos lá, gente. Sem interromper, deixa eu ir na história... Porque se vocês interromperem, vocês atrapalham o raciocínio e aí os alunos não entendem. Presta atenção. Vamos lá, desliga um pouquinho o microfone. Então, justamente, esse carinho que o Jacó tinha por José vai trazer muitos ciúmes. E Jacó não escondia isso. Enquanto os outros tinham que trabalhar na lavoura, tá cuidando do pasto, das ovelhas, José ficava em casa, estudando, né? Não precisava ir para o sol. E tudo isso ia gerando um ciúme. Só que José, desde muito cedo, ele já tinha... Lembra aquela história do sonho?
desde muito cedo, desde menino, José já tinha essa história de estar sonhando e interpretando sonhos. E um belo dia, já os irmãos já bem chateados, morrendo de ciúme deles, um belo dia no jantar, José vira e fala: gente, pai, eu tive um sonho. Né? Eles estavam jantando, todo mundo reunidos. José fala que tinha tido um sonho. Aí Jacó, o pai, fala: uai, José, qual foi o sonho? Aí ele vai contar o sonho. Então, eu sonhei que eu estava no centro e tinha 12, se não me engano, era 12 favos de trigo que representavam os irmãos. E ele dizia que os irmãos reverenciavam a ele. Fazia uma reverência, se abaixava. Sabe quando você encontra alguém mais importante que você? E tradicionalmente os antigos, quando encontrava alguém mais poderoso que ele, você abaixava a cabeça em reverência de alguém que é importante. Que nem os, como é que chama? Que nem os militares. Isso, os militares batem continência, exatamente. Os povos antigos reverenciavam se curvando, como os japoneses. A gente sabe, alguém que já fez judô, já fez alguma luta marcial, ou já viu alguma luta marcial, quando existem os dois oponentes, eles não se curvam. Não é isso? Eles não se curvam. Você abaixa a cabeça primeiro para o sensei, depois para o seu oponente. Perfeito. Então tem a tradição japonesa, até hoje é desse jeito. Como é que funciona o japonês? O japonês, ele abaixa. Se alguém mais importante que você abaixa a cabeça, você espera ele abaixar. Faz de saudação, né? Isso. Então, ó, presta atenção. Se você, por exemplo, eu sou... Sei lá, eu sou um professor, não, que esse é a exceção. Mas eu sou um camponês e estou na frente do imperador. Então, se eu sou o camponês, eu espero o imperador abaixar. O tanto de inclinação que ele fizer com a cabeça, se eu sou menos importante que ele, eu tenho que abaixar mais do que ele. Se ele abaixa muito, eu ajoelho. Se ele ajoelha, eu me ajoelho e deito no chão. Ou seja, eu sempre vou abaixar a minha cabeça mais do que alguém que é mais importante. Isso é uma tradição do Japão até hoje. Hã? E se ele deitar no chão, o que você faz? Não, imperador, só para você ter uma noção. Eu dei o exemplo do imperador, mas ele é uma exceção. O imperador, ele não abaixa a cabeça para ninguém. Sabe qual é a única exceção do imperador? Qual a única pessoa que o imperador abaixa a cabeça? Os deuses. O professor. O único que o imperador abaixa a cabeça e inclina a cabeça é para o professor, em respeito a toda a tradição japonesa e ao conhecimento. O único que o imperador japonês até hoje, se não me engano, o último imperador que está até hoje lá é o Hirohito. Eu acho que o Hirohito, ele renunciou e veio o neto do Hirohito. O Japão é um império até hoje, tem imperador da família real. O único que o imperador abaixa a cabeça é para o professor. No resto, todo mundo é obrigado a abaixar a cabeça para o imperador. Então, entenda, essa questão de reverenciar, de abaixar, demonstra que para quem você está abaixando a cabeça, é mais importante que você. Voltando ao caso do sonho, José estava dizendo no sonho dele que toda a família dele estava reverenciando ele, porque ele, naquele momento, no sonho, ele era alguém mais importante do que eles. É óbvio que ninguém tem bola de cristal, e até então, ninguém acreditava que José interpretava sonho. Então, o que eles ficaram? Ficaram muito chateados. Se eles já tinham ciúme de José, a partir desse sonho, eles acharam que José era muito prepotente. Uai, o cara é o irmão mais novo, por tradição o irmão mais novo é o último a herdar a terra, o irmão mais novo tem que obedecer todos os outros irmãos. O irmão mais velho, normalmente, é o mais importante, porque ele é o primogênito. Então, o irmão mais velho, ele tem mais importante, ele tem que ser obedecido, e os outros irmãos têm que obedecer ao irmão mais velho. E José estava virando para ele falando assim: não, vocês reverenciam para mim. Só que eles mal sabiam, desliga o microfone, por favor, só que eles não estavam imaginando que José estava interpretando um sonho que iria acontecer lá na frente, mas ninguém sabia disso. Mas qual o problema disso? Os irmãos enciumados fizeram uma armadilha para José. Qual foi a armadilha?
José, todo meio-dia, José pegava, a mãe dele fazia comida e ele levava lá no pasto, levava lá na lavoura a comida para os irmãos. Então os irmãos esperaram José chegar com a comida e falaram assim: José, eu acho que caiu uma ovelha caiu aqui no poço. Ajuda, você que é menorzinho, você cabe aqui no poço, ajuda a gente a buscar essa ovelha. José inocentemente falou: não, tudo bem. Aí José vai subir ali no balde, que fica ali no poço, e os irmãos desceram ele até o fundo do poço. Só que quando chega no fundo do poço, não tinha nenhuma ovelha. E pior ainda, eles vão e puxam a corda com o balde e deixa José lá preso dentro do poço. E mais. No fundo do poço. Isso, no fundo. Por isso que vem o termo, você está no fundo do poço. Quando a gente está numa pior, existe esse termo que diz que a gente está no fundo do poço. Quer dizer que você está numa pior. E mais, não só satisfeito em deixar José preso no fundo do poço, mas estava passando uma caravana de mercadores egípcios, e os irmãos vão e vendem José para esses mercadores. Então, esses mercadores vão tirar José de dentro do poço, vão prendê-lo como escravos e vão levá-los para dentro, vai levá-lo para dentro do Egito e vendê-lo lá para Caifás, que é justamente esse cara que era o egípcio, que era o chefe da cadeia, e vai vender José como escravo. Então, neste momento é importante vocês entenderem, historicamente falando, não estou nem falando de Bíblia mais, não de religião, mas eu estou dizendo para vocês que, neste momento, vai ser o início que a gente vai ter o monoteísmo hebraico chegando dentro do Egito, através de José. Ele é um importante elemento, ele é um sujeito da história extremamente importante, porque ele não só vai levar o monoteísmo para dentro do Egito, que era politeísta, mas graças àquela sua história de interpretar sonho e tal, ele vai conseguir se tornar alguém muito importante no Egito, né, um governante dentro do Egito, e ele vai chamar não só a sua antiga família, mas também ele vai convidar todos os povos, todas as tribos, né, do povo hebreu para dentro do Egito. E por que eles foram? Porque acabei de falar para vocês. Nesse período das 7 vacas magras, toda aquela região, inclusive a região da Mesopotâmia, também estava passando por uma escassez, estava tendo uma seca terrível, estavam todos passando fome. Então, quando José convida os hebreus para dentro do Egito, estava convidando eles para o quê? Para ter terra e não morrerem de fome. Então, todo o povo hebreu vai para dentro do Egito. Então, é extremamente importante esse fato. Foi no Alto Egito? Não. José não é ainda do período... Mas como é que é mesmo que ele levou, como é que ele conseguiu levar todo mundo hebreu? Porque ele era um governante. Ele era um governante. O povo hebreu... Por causa que ele coisava os sonhos lá, eu esqueci o nome. Ele que estava administrando a comida do Egito. Ele que estava administrando. Ele tinha muito prestígio político. Ele era o segundo homem mais importante dentro do Egito. Ele só estava abaixo do faraó. Então, uma decisão dele tinha que ser obedecida. Ele estava como prisioneiro. Ele só ficou no mais alto por causa que ele interpretou o sonho do faraó. Isso. E quando ele interpreta, o faraó vai dar muito prestígio a ele, transformando ele não só no segundo homem mais importante, só abaixo dele, faraó. Interpreta esse sonho. Como assim? Isso. E como ele vai executar o plano de guardar a comida na época das 7 vacas gordas, ou seja, na época da pujança, onde tinha muito trigo, tinha muita comida, ele vai guardar a comida. Ele não vai deixar consumir tudo, ele vai guardar uma boa parte dessa comida. Por quê? Porque ele já estava no sonho prevendo que os outros 7 anos ia ser de escassez. Quando os 7 anos de escassez vêm, ele tinha guardado comida não só para o povo egípcio, mas ele também pôde distribuir com os povos amigos. E justamente por esse prestígio ele vai trazer o povo hebreu, que era sua família, ele é descendente do povo hebreu, ele era um hebreu,
ele vai trazer para dentro do Egito. Ô, professor, Tranquilo? como é que ele interpretava esses sonhos? É dom. É dom. Um dom, você não tem uma questão lógica para explicar. Não, ele tipo tem assim, um dom. Ele viu os sonhos da pessoa, ele conseguia ver o que a pessoa estava Isso, sonhando e falar pra pessoa. Deus, a Bíblia diz que Deus dava o discernimento da interpretação do sonho. Ele era um profeta. José era um profeta que tinha o dom de interpretar sonho. Vocês repararem na Bíblia, vão aparecer vários profetas. Ezequiel, Daniel, vários são os profetas que aparecem em nome de Deus na Bíblia. E o que esses profetas fazem? Eles falam em nome de Deus. Deus fala com os profetas. No caso de José, Deus falava através do sonho. E José conseguia interpretar os sonhos. Então era importante Deus trazer o povo hebreu para dentro do Egito. Tanto é verdade que José interpretou uma vontade de Deus. Então ele foi instrumento de Deus para trazer o povo hebreu para dentro do Egito, senão eles morreriam todos de fome. E depois o outro profeta, aí sim, esse é importante vocês lembrarem também, já é Moisés. Só que Moisés, e vocês sabem muito bem a história de Moisés, ele vai aparecer dentro do Egito, ele era um hebreu. Lembra que também um profeta egípcio vai profetizar. Rapidão, só para concluir aqui. Um profeta agora egípcio vai aparecer para o faraó e vai dizer o seguinte: faraó, o reinado do Egito está quase acabando. Por quê? Porque vai nascer um hebreu que vai te derrubar do trono. Este era a profecia. A profecia egípcia era que iria nascer um hebreu, e este hebreu iria derrubar, destronar, acabar com o trono de Menes. Exatamente esse faraó que a gente está falando aqui. Então, aí o faraó decidiu matar todos os bebês. Não todos os bebês. Todos os primogênitos. Quem estava nascendo naquele período da profecia. Quem tivesse qualquer recém-nascido, ele deu a ordem de matar. Né? Porque ele falou, quem vai nascer, não quem já nasceu. Não, que ia nascer e que tinha nascido. Até porque ele não tinha segurança. Isso vai passar meses ele buscando todas essas crianças. E ele vai fazer uma chacina, ele vai matar muitas crianças. Mas o que vai acontecer? No caso do povo hebreu, essa profecia também vai chegar lá. Que um desses filhos iria nascer. Mas eu não entendi. Tipo assim, ele mandou o povo. Os guardas egípcios matarem. Só que aí o irmão do Não, calma. Então você não entendeu, não. Aí o que vai acontecer? Já vou te responder exatamente isso aí. O que vai acontecer? A mãe de Moisés, justamente porque ela estava vendo a ordem, só um minutinho, a ordem tinha sido dada de matar e ela tinha acabado, Moisés tinha acabado de nascer, obviamente os guardas, se pegassem, iria matar. O que ela vai fazer? Ela vai pegar um cesto e vai colocar Moisés dentro desse cesto e vai empurrar no rio Nilo. Vai empurrar esse neném para Deus, entre aspas, ela faz uma oração para o Deus de Israel, né, para esse Deus do povo hebreu, e vai falar assim: Deus, proteja meu filho. E óbvio que iria proteger, porque ele era exatamente o filho da profecia. E o que Deus vai fazer, segundo os relatos bíblicos? Vai levar esse cesto até uma parte da margem do rio Nilo que estava dentro do palácio. E quem é que estava tomando banho dentro do palácio? A irmã do faraó. E ela não tinha tido filhos ainda, e quando esse cesto de palha entra ali na margem e ela pega esse cesto, ela logo de cara, porque ela tinha desejo de ter filhos e ainda não tinha tido filhos, o que ela vai fazer? Obviamente que ela vai adotar essa criança. Ô, professor, eu sei, mas eu tô falando assim, ó. O irmão de Moisés, eu esqueci o nome dele, sem ser o irmão egípcio dele. Por que ele não foi morto também, já que ele era criança? Porque ele não era o primogênito, ele não tinha nascido na época da profecia. A profecia, ela dá um período, vamos dizer assim, ó. Vamos supor que eu sou um profeta, eu digo pro faraó: Faraó, agora
no mês de julho a agosto, vai nascer uma criança que vai te derrubar do trono. Então, o que eu vou fazer, eu, faraó? Eu vou dar uma ordem dizendo, crianças que nasceram em julho e agosto é para matar. Só que o irmão dele não tinha nascido em julho e agosto. Quem nasceu foi Moisés. Então, se ele não nasceu em julho e agosto, não tem por que matar. Era só crianças nascidas no período da profecia. Deu para entender? Ok? Entendi. Beleza. Então, o irmão mais velho de Moisés, ele não tinha nascido na época da profecia. Por isso que só mataram as crianças nascidas da profecia. A partir da data da profecia. Quem nasceu antes ou depois da profecia, quem nasceu em dezembro, também não iria ser morta. Professor! E aquela parte que ele esconde Ana Clara, desliga o microfone. Nossa. Por favor. Meu, quero Depois é falar. o chat que atrapalha, né? Desliga seu Não, microfone. liga um, faz a pergunta, desliga pro outro fazer a pergunta. Tá, professor, rapidinho. E aquela parte, eu esqueci o nome dele, que ele escondeu uma taça de ouro dentro da roupa do irmão dele. Isso aí é antes. Isso ainda José é na época que estava trazendo o povo hebreu. Ele vai trazer quem? Primeiramente, ele vai querer se vingar dos irmãos. Lembra que os irmãos tinham vendido ele, tinham prendido? Isso, então, ele vai cumprir o sonho dele. A primeira profecia, lembra da primeira profecia que eu falei? Que ele viu a família dele reverenciando ele? É exatamente nesse momento que ele tinha se transformado no segundo homem mais poderoso do Egito e definitivamente cumpriu a profecia. Os irmãos dele tiveram que referenciar a ele. Então essa profecia se cumpriu. E ele não vai trazer somente a sua família. Isso. Ele não vai trazer... Peraí, gente. Ou eu falo ou todo mundo. Desliga os microfones. Rapidão. Aquiles, desliga o microfone. Rapidão. Não sou eu. Ele não só vai trazer os seus irmãos cumprindo a profecia. Lembra da profecia que os irmãos, a família toda se reverenciava a ele? Então cumpriu, ele se transformou no homem importante do Egito e eles tiveram que reverenciá-lo. Por que foram reverenciá-lo? Porque dependia da comida do Egito. Lembra? Ele tinha guardado comida no período dos 7 anos de vaca gorda. Então, os povos mesopotâmicos dependiam da comida do Egito para sobreviver. Então, tiveram que ir lá buscar comida. Quando ele foi lá, ele reconhece a família dele, ele faz essa, entre aspas, essa vingança de fingir que tinha guardado ouro no irmão dele e tal, e obriga o pai dele lá. Quando o pai dele vai lá, logo de cara ele vai lá e reconhece. Aí todo mundo chora, ele perdoa os irmãos, ele perdoa todo mundo, e ele fala, gente, vem para o Egito, chama o povo de Israel, chama o povo hebreu, que estão passando fome lá na Mesopotâmia, traz aqui para dentro do Egito, porque eu vou proteger vocês. Então ele vai trazer todo o povo de hebreu neste período. Aí eu estou dizendo que na época da profecia já se passou vários séculos. Olha lá, a gente está falando do século, no caso de José, a gente está falando do século 2, 3 antes de Cristo. Professor. Vai passar quase 600 anos do período de Moisés. 600 anos vai passar, diga. A gente vai ter que copiar isso tudo? A gente vai ter que acrescentar mais coisas? Você vai ter que colocar exatamente o que eu estou explicando. Tem isso aqui no slide? Não tem, mas eu não estou falando. Você vai ter que colocar com as suas palavras exatamente isso que eu estou explicando. Professor? Diga. Mas o que é vaca gorda, o significado? Período de abundância. Quando eu tenho, por exemplo, quando eu estou trabalhando, eu estou ganhando muito dinheiro, aí eu vou... Né? Quando eu estou muito bem financeiramente, é a chamada época de vacas gordas. Como no período, a gente está falando de agricultura e pecuária, que era o modo de produção, né, que eles viviam, chamado de modo de produção asiático. Então a agricultura, quando está tendo uma produção, está produzindo muita comida, está tendo os animais estão gordos, muito leite, então esse é o chamado de período de vacas gordas. Um período que economicamente está bem. É o auge da agricultura, né? O auge da agricultura. Eu. Professor. Diga. Professor. Diga. É que... Pode falar, tô te ouvindo. Nossa, tá muito certo. Não, mas tá dando pra te ouvir, pode ligar. É que eu tô com o computador e com o negócio, e por isso tá dando esse problema, professor. Você desliga o microfone ou de um ou de outro, que aí melhora. E quem mandou matar
os bebês naquela O época? faraó, Menés. O E faraó qual era Menés. a época? A época aqui, ó, 361 depois de Cristo. Antes de Cristo, Obrigada. desculpa. Aqui, ó, 350 antes de Cristo. Tá vendo aqui, ó? O faraó fez Aqui tá no slide. isso, né? Pois eu já copiei. Quando Jesus foi nascer, aconteceu tipo isso também. Do faraó Então, aí o que é mandar matar os importante? bebês. Com o nascimento de Moisés, vai se cumprir uma nova profecia. Qual era a nova profecia? Deus levou o povo hebreu para dentro do Egito no período das vacas magras, na época da fome, para não morrerem. Só que o que aconteceu? Esse povo hebreu vai se transformar, vai ser escravizado no decorrer do tempo. Né? Vão passar-se os séculos, vão vir outros faraós, José vai morrer. E o que vai acontecer? O povo hebreu vai ser escravizado dentro do Egito. Então, com Moisés, vai vir uma outra profecia. Qual era a outra profecia? De que Deus agora libertaria o povo de Deus, o povo monoteísta, ou seja, o povo hebreu, do cativeiro no Egito. Então, entenda, até então, Deus, a última profecia dada por Deus foi com José. Foi a última profecia, há vários séculos atrás. Então, Deus ficou calado, ou seja, não levantou nenhum profeta desde a época de José. Vai levantar outro profeta só com Moisés nesta época aqui que a gente está falando. Para o quê? Para tirar o povo do cativeiro no Egito e levar para a palavra em hebraico que é Canaã. O que significa Canaã em hebraico? Significa terra que emana leite e mel. Ou seja, eu vou te tirar do cativeiro do Egito e vou te levar para uma terra próspera, onde você vai poder viver em paz. Só que, novamente, vocês sabem que essa saída do Egito, ela não foi absolutamente nada fácil. Nada fácil. Eles vão sair, né? Deus vai fazer milagre, vai abrir o mar para eles atravessarem para a Mesopotâmia, né? Vai livrar eles do cativeiro. Só que eles acharam que rapidamente eles iam sair do Egito e ia chegar em Canaã. E não foi bem assim. O que Deus vai fazer, segundo a Bíblia? Vai provar o seu povo. Eles vão ficar rodando no deserto por 40 anos. 40 anos rodando no deserto. E muita coisa vai acontecer nesse período de deserto que vocês sabem. Eles vão adorar outros deuses, uma parte da tribo vai querer voltar para o Egito. Ah, não, eu prefiro ser escravo no Egito do que passar fome no deserto. Eles vão adorar um bezerro de ouro. Tudo isso conta-se o livro sagrado, né? Esse livro antigo que a gente estuda. Tudo isso eles contam. E só isso. Então é algo que vocês conhecem. Mas para mim, para a história, tirando toda essa parte profética, o que é importante vocês lembrarem? Os dois fatos históricos, os dois marcos, que a gente já conhece esse termo da história. Marco quer dizer que ele marca acontecimentos importantes. José é importante como marco do quê? De quando o povo hebreu vai para o Egito. Então o povo sai da Mesopotâmia, o povo hebreu sai da Mesopotâmia e vai para dentro do Egito. Vão se tornar escravos lá, e aqui, no governo do faraó Menés, vai nascer Moisés. E Moisés, nessa época do governo do faraó Menés, que vai tirar o povo hebreu de dentro do Egito e vai levar de novo para a Mesopotâmia. Vai levar para Canaã? Não, ainda não. Vocês vão lembrar que depois de 40 anos, eles vão chegar num território que eles vão chamar de Canaã. Lembra, Moisés não entra, Moisés foi o profeta levantado, ele que bateu, ele que fez as tábuas, as 10 tábuas, né, as 10 leis de Deus. Moisés tem uma importância fantástica. Só que exatamente Moisés duvida de Deus em um determinado momento. E o que vai acontecer quando ele duvida? Quando chega em Canaã, Deus vira para Moisés e fala: Moisés, ei, você vai ver Canaã, tá vendo ela lá? Você só vai admirá-la, mas você não vai entrar em Canaã. Moisés morre e não entra em Canaã. Vai ser o seu discípulo que vai entrar, vai ter muita guerra, eles vão
brigar com vários povos ali da região e só vai conseguir levantar o reino de Israel, essa Canaã, com um rei, que é o período da monarquia hebraica, que é com Davi e depois o seu filho Salomão. Mas é uma outra história que a gente não aprofunda aqui. A gente vai ver isso lá no ensino médio, que a gente vai aprofundar, porque senão é muita informação. Aqui eu estou só tirando as dúvidas de vocês, porque o que eu quero de vocês? O que eu vou cobrar na prova de vocês? Os dois marcos, em que momento o povo hebreu vai para o Egito e o momento que ele sai do Egito. Então você tem que lembrar de José e tem que lembrar de Moisés. Moisés em que momento? No reino de Menés, ou seja, no novo Império Egípcio. Tá aqui, então, ó. Eles vão no novo Império Egípcio. Eles vão sair no novo, no alto, né? Quando Menés junta o alto e o baixo Egito, né? Aquela parte ali de cima, deixa eu ver, lembra do mapa? Deixa eu ver, o mapa tá aqui embaixo. Aqui, ó. Quando ele unificar exatamente essa aqui, ó, o alto e o baixo, deixa eu desligar aqui para vocês prestarem atenção aqui, ó. Exatamente, ele vai unificar o Baixo Egito, que está próximo ao Mar Mediterrâneo, lembra que a gente falou geograficamente, e o Alto Egito, tá ele aqui, ó, perto do Mar Vermelho. Então, exatamente, o povo hebreu estava aqui, Moisés vai pegar o povo hebreu e vai sair daqui, ó, vai cruzar este Mar Vermelho indo para Mesopotâmia, que está aqui. Ele sai aqui, tudo é o norte da África, e aqui já é o Oriente Médio, ou também chamada essa região aqui de fértil crescente. Lembra que essa lua aqui, ó, ela forma uma lua aqui fértil crescente. Então, exatamente nesse pedacinho do mar, exatamente naquele pedacinho ali, ó, que eles vão conseguir cruzar, tá vendo, ó? Aqui é muito grande o Mar Vermelho, tá vendo? Ele é muito largo, mas já aqui, ó, ele é mais curtinho. Então, já aqui já dá para atravessar. Eles vão atravessar todo esse deserto primeiro, depois eles vão trazer, quando chegar aqui, ó o Monte Sinai aqui, ó. Super importante. Alguém lembra do Monte Sinai? Qual é a importância do Monte Sinai? Era onde Moisés subia, por exemplo. Não, ali é o Monte... Isso. O Monte Sinai é exatamente onde Moisés vai receber de Deus os 10 mandamentos. Uhum. Vai subir mais um pouquinho, você vai ter mais para cá o Monte Hebron e mais ao lado o Monte Moriá. O Monte Moriá, a gente já está falando aqui na Mesopotâmia, é exatamente onde teve o sacrifício do filho de Abraão. Lembra do sacrifício? E o Monte Hebron é exatamente onde Jesus vai ser preso pelos guardas romanos. Então, exatamente aqui é cheio de montes aqui. O Monte Sinai é o mais importante, justamente para a antiguidade, o Monte Hebron e o Monte Sinai, ou o Monte Hebron e o Monte Moriá, ele vai aparecer já com Jesus. Ele vai se transformar em montes importantes geograficamente por causa da história de Jesus. Como aqui ainda não tem Jesus, né? A gente ainda está falando da antiguidade, Jesus ainda não nasceu nesse momento, então aqui a gente está só com a história do Antigo Testamento. Tranquilos? Então vamos seguir. Se vocês conseguiram juntar essas duas histórias, a história de José e a história de Moisés, que são dois hebreus, com a história do Egito, que é o momento onde se cruza o Egito com os hebreus, vocês vão conseguir fazer a prova com tranquilidade. E mais, não só a minha prova do 6º ano, mas também as provas do Enem e do PAS, que cai muito esse assunto, para vocês estarem entendendo historicamente, juntando quando esses dois povos, essas duas civilizações se cruzam. Eles vão se cruzar em 2 momentos. Justamente no período de José, que traz o povo hebreu para dentro do Egito, e no período de Moisés, quando o povo hebreu sai do Egito e volta para a Mesopotâmia em busca de Canaã, a sua terra prometida. Tranquilo? Então, ainda que é chamado de Baixo e Alto Egito, então a gente está falando do Velho Egito ou do Novo Egito? Do Velho Império ou do Novo? Velho. Do Velho. Se tem alto e baixo, é velho.
Com 361 a.C., no governo de Menés, a gente não vai ter mais alto e baixo, a gente só vai ter o novo Império Egípcio, juntando tudo isso. Diga lá. O velho Egito era o governo. O velho Egito tem o alto e o baixo. O Baixo Egito, ele era comandado por quem? Quem é que tá fazendo esse barulho? Ana Clara, desliga aí. Ele era comandado por quem? Então, o Alto Egito, justamente no período no período de José, é ele que vai governar. O faraó ficava no Baixo Egito, mais próximo aqui do Delta, né? E José vai comandar exatamente o Alto Egito. Ele vai comandar aqui, ó, perto do Mar Vermelho. Na unificação, mais na frente, em 361, Menés, que vivia aqui no Baixo, ele vai unificar. Ele vai pegar o exército e vai derrubar o faraó que tinha aqui, e ele vai governar todo o Egito, o chamado Novo Império. Unificar na base da eletricidade. Isso. Professor, e é engraçado porque na imagem o alto tá mais baixo e o baixo tá lá em cima. Então, o formato do mapa tá assim. Então, isso aqui, de repente, professor, vocês podem questionar o professor de geografia, que ele tem mais propriedade para discutir isso, mas deixa eu te falar um negócio. Um mapa, lembra o seguinte, quando a gente pensa no planeta Terra, qual é o formato do planeta Terra? Redondo. Se é redondo, como eu posso dizer o que está em cima e o que está embaixo? Se é redondo. Entendeu a dificuldade? Então o que acontece? Só para vocês, só para eu tirar essa curiosidade. Rapidão, deixa eu só pegar essa curiosidade. Rapidão. Em cima dessa curiosidade de, poxa, engraçado mesmo, né? O baixo está no alto e o alto está embaixo. Não, gente, é a mesma coisa quando a gente diz que no alto do mapa político atual a gente tem a América do Norte e embaixo a gente tem a América do Sul. É a mesma coisa. A gente chama isso de uma convenção. O que é uma convenção? Junta-se vários países e se convencionou, ou seja, a gente a partir de uma determinada data, a gente vai começar a desenhar os mapas colocando a América do Norte no alto e a América do Sul embaixo. Aqui é a mesma coisa, se convencionou chamar de Baixo Egito a parte de cima e de Alto Egito a parte de baixo. Mas não significa que quem está no alto que essa disposição do mapa quer dizer alto e baixo. Se você colocar ele numa situação redonda, não tem alto e baixo. É só uma convenção. Deu para entender essa ideia? Professor, então, ele travou muito aqui, aí eu não entendi nada. A ideia de alto e baixo, o seu colega questionou que alto, no mapa, quando você olha no mapa, dá para confundir, porque quando fala o Alto Egito, ele está embaixo e o Baixo Egito está em cima. Não, antes disso, antes de falar o Alto Egito, é lá em cima. Então, a gente estava falando que isso é uma convenção. O que é uma convenção? É algo criado pelo homem para padronizar um mapa. Então, por exemplo, quando você pensa, por exemplo, num semáforo, num sinal de trânsito, quando você pensa que a cor vermelha, amarela e verde tem um significado, significa que alguém criou as cores e o significado e a partir de uma convenção todo mundo seguiu. Não é verdade? A gente sabe que a cor vermelha significa pare, o amarelo significa atenção e o verde significa siga. Isso é simplesmente uma convenção. Um mapa, ele também é uma convenção. Quem fica na parte de cima do mapa ou quem fica na parte de baixo, foi se convencionado isso. Por quê? Porque se você pegar o mapa mundi, que ele é redondo, numa coisa redonda, não existe quem está em cima e quem está embaixo. Em algo redondo, não existe alto e baixo. Porque existe. a esfera ela não tem Isso, ele não tem lado. Né? Isso. É aquela brincadeira que a gente fala. Poxa, você não sabe jogar bola, você não sabe nem quantos lados tem a bola. Quantos lados tem a bola? Nenhum. Nenhum.
A bola ela é A redonda. bola é redonda, não tem lado, mas a gente brinca. Não, tem dois lados. O lado de dentro e o lado de fora da bola. É só esses os lados, não é verdade? Se ela é redonda, ela não tem alto e baixo, ela é redonda. Então, o que eu estou dizendo aqui, por mais que pareça ser antagônico, no mapa está colocando alto na parte de baixo do mapa e baixo Egito, eu poderia inverter isso, colocar o delta para baixo e o mar vermelho para cima, que o mapa continuaria correto. Só que se convencionou o mapa mundi se colocar desse jeito. Então, por causa disso, a gente confunde, às vezes, de falar que o baixo está no alto e o alto está no baixo. Tranquilos? Mas se você lembrar que o baixo... É só lembrar assim, ó, o Baixo Egito está próximo do Delta e do Mar Professor, Mediterrâneo. é engraçado pensar que a gente tá morando dentro de uma bola que gira ao redor de uma bola quente, né? Isso, e fora isso que também gira em torno de si próprio, né? Você falou a rotação, mas também tem a translação. Por que será que a gente tem que morar numa bola gigante, cheia de terra e água, essas coisas, né? Então, aí você tem várias explicações, inclusive a filosófica. Gente, só para eu finalizar para vocês aqui, a gente já está 2h10, eu tenho 10 minutinhos, eu quero só explicar isso aqui. Vocês já estudaram essa pirâmide. Qual é o nome dessa pirâmide? Pirâmide Aquela... já vi isso aí. Esqueci o nome. Ela é uma pirâmide, a gente chama ela de pirâmide... Não. Essa pirâmide a gente estuda, inclusive hoje no Brasil a gente tem essa pirâmide também. É sobre a força, o poder de cada um. O poder do faraó, a nobreza. Então vamos lá. Galerinha, o nome dessa pirâmide é pirâmide social. Pirâmide social. O que isso quer dizer, professor? Primeiro, uma pirâmide social, ela demonstra, primeiramente, como é dividida uma sociedade. O Brasil tem uma divisão social hoje, na atualidade, sim ou não? Sim. Toda a sociedade, toda. Se ela é uma pirâmide social... Isso, então calma. Se é uma pirâmide social, toda e qualquer sociedade, ela tem a sua pirâmide. Tá. Aí a segunda pergunta, que é uma pergunta mais difícil do que a primeira. Se hoje, na contemporaneidade, o Brasil tem uma pirâmide social, como é dividida a pirâmide social? Lembrando, e vocês responderam muito bem isso, que uma pirâmide social, ela também demonstra uma certa hierarquia. Quem está mais próximo ao topo da pirâmide, ela tem uma importância maior, ou ela tem uma quantidade menor de gente do que quem está na base da pirâmide, sim ou não? Sim. Por isso que é o formato piramidal, tá vendo? Ó? A ponta da pirâmide, ela não é menor do que a base. Olha aqui, ó, se eu pegar essa base da pirâmide até aqui, não é bem larga, e olha a largura aqui do ponto, não é bem pequenininha, então significa que quem está aqui nessa base tem menos gente do que quem está aqui, por exemplo, nessa base. Sim ou não? Sim. Beleza, então agora, saindo aqui do Egito, transportando essa pirâmide social para o Brasil contemporâneo. Alguém sabe como é que é dividida a sociedade brasileira? Presidente, político... Não, isso aí você está falando de... Eu sei. São primeiro os presidentes. Não. Não? Não? Classe alta, classe média alta, Quase. Perfeito. Classe alta, classe média, alta, classe baixa. Classe alta, classe média. Isso era até os anos 80. Atualmente, na contemporaneidade, como o Brasil ele é dividido? Primeiro, no caso aqui do Egito, para fazer uma comparação, ele está dividindo por classes hierárquicas de, vamos dizer assim, de função. Lembra que dos antigos, eles eram divididos socialmente pela sua função? Então, é um faraó, é um nobre, é um escravo, é um soldado. Lá a divisão era por função. Cada função tinha uma importância e a pirâmide social dividia isso. No caso do Brasil contemporâneo, não é por função. A divisão brasileira, ela é por renda. Renda significa por poder aquisitivo. Eu sei, professor, eu sei como é. Então, eu lembrei agora.
Então, como é que é, como é que é dividida a... Classe alta, classe média, classe baixa. Então, essa daí era até os anos 80. Aí Os tinha anos classe 80 falava isso. Sabe como é que é dividido hoje? Hoje é dividido assim, ó. Classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. Hoje a gente tem até a classe E. Então, obviamente, a classe A é quem tem muito poder aquisitivo. E como é que a gente sabe desse valor? Em cima do salário mínimo. Então, o salário mínimo hoje, ele varia, né? Ele está em, vamos colocar assim para ficar redondo, é R$ 997, vamos colocar R$1.000. Então é assim, a classe E, ele recebe de um salário mínimo para baixo. A renda da família, se aquela família recebe de um salário mínimo para baixo, para menos, ele está na chamada classe E. A classe D é de 2 a 3 salários mínimos. De R$1.000 até R$3.000 por família, você está na classe D. A classe C, de 3 a 5. A classe C, de 5 a 6, e assim sucessivamente. Acima, a chamada classe B e classe A, acima de 10 salários mínimos, você vai ter a classe B. E a classe A é quem não tem renda. É assim, recebe muito dinheiro, é chamado classe A. E como é que é a nossa pirâmide? A gente tem menos de 1/5 da população está na classe A. A gente tem menos de 1/5 na classe B. A gente tem a grande massa de brasileiros, a grande população brasileira, o que a gente chamava antigamente de classe média, hoje ela está na classe C. E a classe D e a classe E a gente chama de classe pobre. Os pobres no Brasil estão inseridos na classe D e classe E. Lembrando que a classe E a gente diz que está abaixo da linha de pobreza. Abaixo da linha de pobreza. Então a nossa divisão hoje, contemporaneidade, a divisão social do Brasil, ela é por renda, ela é per capita por renda. Então quanto mais dinheiro a pessoa ganha, mais no alto da pirâmide ela vai. Quanto menos dinheiro ela recebe, mais na base da pirâmide. Só para vocês terem uma comparação. Já no Egito, assim como na Grécia e assim como em Roma, ela é feita por funções. Se a pessoa tem uma função mais importante, ela está no topo da pirâmide. Quanto menos importante é a sua função, mais na base da pirâmide ela é. Então tá lá, no alto da pirâmide, obviamente está quem? A pessoa mais importante do Egito. O cara mais importante. Quem é ele? O faraó. Não existe ninguém acima do faraó. Tá vendo que ele tá no topo da pirâmide? Abaixo dele tá quem? A família dele. A família do faraó. Quem é a família do faraó? Os nobres. A nobreza aqui, gente, desliga, Ana, desliga o seu rapidão. Eu sei que você tá com a mão levantada, eu já te passo agora. Os nobres, lembra o seguinte, quando a gente fala de nobreza, nesta época, quem é nobre? Nobre é quem tem terra, tá bom? Quem é dono de terra é nobre. Quem não tem terra trabalha para quem tem terra, então ele não é nobre. Então a nobreza que é a família do faraó, que era nobre, e quem tinha terra. Então, por exemplo, eu sou filho do faraó, eu casei, por exemplo, com uma artesã, a família desse artesão vai se transformar nobre. Por quê? Porque casou com alguém ligado ao faraó. Quem são os escribas? Essa função dentro do Egito é muito importante. É os que lê. É o que sabe mais do que ler, também sabe escrever. Isso. Quem sabia ler e escrever no Egito, ele está lá, ó, bem importante. Ele está lá na terceira hierarquia. Depois vem os soldados, depois os artesãos. Quem era o artesão? Quem produzia artesanato. Quem fazia vaso, quem fazia prato, talher. Quem, por exemplo, os arquitetos eram chamados de artesãos. Quem fazia as pirâmides, né? Quem fazia os projetos dos palácios. Tudo isso é chamado de artesão. Ainda não tem essa divisão de artesanato para arquitetura. Um arquiteto é um artesão. Depois, os camponeses, que está quase lá embaixo, é quem trabalha no campo. E, por fim, o último lá eram os
escravos. Tá vendo assim, ó, que é quase o mesmo tanto de gente? Você vai ver que essa pirâmide, conforme o tempo vai passando, ela também vai mudando. Tá vendo que é quase igual a quantidade de gente, ó. O tanto de gente que tinha ligado à família dos faraós, escribas, soldado. O que tem menos aqui, ó, que eu pego daqui até aqui, o que tinha menos era escravo. Tinha bem pouquinho escravo ainda no Egito. Que provavelmente quem eram os escravos? Na época que... Opa, os hebreus. Muito bem. Então, se eu perguntar para vocês aqui, ó, no Alto Império, ou melhor, no Baixo Império, ou também no Antigo Império, quem eram os escravos? Os hebreus. Perfeito. Só que então, a partir de Moisés, quando esses hebreus fogem, ainda menos escravos vai ter. Os escravos que tinham eram os hebreus. Quando eles fogem, o Egito quase não vai ter escravo. Tranquilos? Deu para entender isso aqui? Alguma dúvida sobre essa pirâmide? Não. Professor, por que geralmente eles tinham escravos? Os antigos, até Ana Clara, Cardial, fechual. Ana, é porque você tá com os dois, desliga um. Ou você desliga o do notebook, ou você desliga do celular, porque quando você tá com os dois, ele dá microfonia. O professor Isso, então, tô falando pra Ana mesmo. Diga, Ana, tá com a mão levantada? Diga. Diga. Gente, tá todo mundo falando e tá essa zoada. Eu não tô conseguindo entender. Vai lá. Aí. Vou fazer, calma, deixa a Ana perguntar, rapidão. 12h20. Beleza, Manuel, já vou fazer. Fala, Ana. Eu entendi mais ou menos um pouco daquela parte da pirâmide. Da pirâmide social? Tá. Na próxima aula eu vou dar uma reforçada nisso de novo. Mas tentem fazer, tá vendo aqui, ó, nesse outro, eu tô explicando exatamente quem é cada um desses aqui, ó. Quem é o faraó, eu tô explicando quem era o faraó. Aí, tá vendo? Eu tô dando exemplos de como era a roupa. 7? Como é que é? É para fazer o slide 7? Isso, faz até aqui, faz até essa pirâmide aqui em cima do que eu falei. Lembrando, gente, dá uma ênfase, por favor, naquela situação de José e de Moisés. Dá uma ênfase naquele texto para mim. Coloca no papel aquela questão do Egito, do povo tinha ido no período de José para dentro do Egito, povo hebreu, e depois fugindo com Moisés. Dá uma ênfase lá. Professor, eu vou fazer todos os slides e depois eu vou reforçando tudo. Vou ver nas Perfeito, aulas e vou reforçando. Show de bola. Professor, não sei como explicar o Baixo Egito ainda. Tá, eu vou dar uma reforçada nisso também. Fica tranquilo, dá uma olhada. Eu vou deixar essa aula de novo. Gente, presta atenção. De novo, os últimos avisos. Eu vou deixar, como eu sempre deixo, essa aula disponibilizada lá para vocês ouvirem ela com mais calma, em casa, com fone de ouvido. Escuta com calma. Professor, é para copiar aquela página que nós passamos e então, essa até agora... aqui. Isso. E essa agora dos... Até aqui essa pirâmide. É pra copiar quantas? Porque aquela já fiz. Tranquilo. Até então, da pirâmide. Então, tira você vai... dela? Também? Pode ser uma foto, mas eu quero as observações. O que vocês entenderam do que eu falei na aula, gente. Isso é que é importante. Tranquilos? Peço agora, primeiro, dá um ok no chat. Eu vou liberar o chat para vocês darem um ok, que vai ser a chamada de vocês. Tranquilos? Eu vou liberar o chat para vocês colocarem no nome de vocês um ok, que aí eu vou contar quem é que está presente na aula. Então tá liberado o chat, pode colocar os oks. Só coloca ok. Isso, perfeito. E outra, a aula de vocês agora é matemática, gente. De novo, matemática, não é português. Matemática. Quem deu ok, pode ir embora. Pode sair e ir para a aula de matemática, gente. Diga. Tchau, professor. Tchau. Da pirâmide e daquele do segundo. Tchau, professor. Tchau. Se você só fez até a pirâmide, só até a pirâmide, exatamente. Tchau. Tchau, professor. Tchau, vamos com Deus. Tchau, professor.
Isso. Tchau, professor. Tchau, gente. Com Deus. Tchau, Boa aula. Tchau, Sara. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Sofia. Vai com Deus. Tchau, Ana. Tchau, professor. Tchau, vai com Deus.